Na aula de hoje nós vamos estudar os triângulos. Vamos falar sobre os triângulos. Vamos reconhecer primeiramente os elementos de um triângulo, destacando os seguintes elementos. Nós temos aí a representação do triângulo ABC, onde nós temos os vértices, que são os pontos A, B e C. Os lados, temos o lado AB, o AC e o BC. Os ângulos internos, que é o ângulo A, está no vértice A, o ângulo B está no vértice B, e o ângulo C, que está no vértice C. E os ângulos externos, que também é A, B e C, só que em letras minúsculas. Você pode observar todos esses elementos aí na figura. Classificação de triângulos. Classificamos os triângulos em relação às medidas de seus lados ou às medidas de seus ângulos internos. Em relação à medida dos lados, um triângulo é classificado como equilátero, quando os três lados têm medidas iguais, isósceles, quando dois lados têm medidas iguais, escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes. E em relação às medidas dos ângulos, um triângulo é classificado como acutângulo, quando os três ângulos internos são agudos, menores que 90 graus, retângulo, quando um dos ângulos internos é reto, medida igual a 90 graus, ou obtusângulo, quando um dos ângulos internos é obtuso, a medida é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Agora vamos ver os ângulos no triângulo. Vamos usar os conhecimentos que adquirimos sobre ângulos formados por uma transversal com duas retas paralelas para demonstrar essa relação. Consideramos a representação do triângulo ABC seguinte. Tracemos uma reta R paralela à reta que contém o lado BC, passando por A. Essa paralela vai formar com os lados AB e AC dois ângulos cujas medidas indicaríamos por M e N, respectivamente. Então tá aí, traçando a reta R. R é paralela a BC. E você nota que M é igual a B, ângulos alternos internos. E N é igual a C, que também são ângulos alternos internos. Assim, M mais A mais N é igual a 180 graus, que é a mesma coisa que B mais A mais C, que é igual a 180 graus. Além dos ângulos internos, um polígono, como o triângulo, possui ângulos externos. Os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Considerando o triângulo ABC da figura a seguir, temos A, B e C são as medidas dos ângulos internos, X, Y, Z são as medidas dos ângulos externos, e através da imagem podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes suplementares. O mesmo ocorre com os ângulos B e Y e C e X. Para o triângulo, existe uma relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Vamos observar a figura seguinte, da qual estabelecemos que aí na figura você tem aí a representação do triângulo ABC, onde x mais c é igual a 180 graus, porque são adjacentes suplementares. A mais b mais c é igual a 180 graus, que é a soma das medidas dos ângulos internos. Assim temos x mais c igual a 180 graus, a mais b mais c igual a 180 graus. Podemos dizer que x mais c é igual a mais b mais c. Ou seja, x é igual a A mais B. Então, podemos dizer que em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Agora nós vamos ver alguns outros elementos do triângulo, suas definições e suas características. Esses elementos serão muito úteis para os futuros estudos de matemática. A altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com o seu prolongamento. Então, na figura nós temos aí o triângulo AB e C e podemos representar a altura pela reta AH. AH é perpendicular a BC e AH é a altura relativa ao lado BC. Na outra figura,
AH é perpendicular a BC e AH é a altura relativa ao lado BC. Nessa segunda figura você vê que a altura é dada no prolongamento do lado. Todo triângulo possui três alturas que se encontram em um único ponto, denominado ortocentro. Observe as alturas e o ortocentro nos diferentes triângulos. No triângulo acutângulo, na figura, AH é a altura relativa ao lado BC, BH é a altura relativa ao lado AC, CH é a altura relativa ao lado AB e o O é o ortocentro, o ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. Note que nesse caso o ortocentro pertence à região interna do triângulo e não coincide com nenhum de seus vértices. No triângulo obtusângulo, nós temos a figura onde AH é a altura relativa do lado BC, BH é a altura relativa do lado AC e CH é a altura relativa do lado AB. O é o ortocentro do triângulo ABC. Note que nesse caso o ortocentro não pertence à região interna do triângulo. E o triângulo retângulo, onde AH é a altura relativa do lado BC, CA é a altura relativa do lado AB e BA é a altura relativa do lado AC. E A é o ortocentro do triângulo ABC. Aí acontece que duas alturas coincidem com os lados AC e AB, e o ortocentro coincide com o vértice A. Agora vamos falar sobre a mediana de um triângulo. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Lembrando que o ponto médio é o ponto onde se divide um segmento em dois segmentos congruentes. Na figura, BM é congruente a MC. M é o ponto médio de BC. A M é a mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC. Todo triângulo possui três medianas que se encontram em um único ponto, denominado baricentro. Então aí na figura nós temos a M, que é a mediana relativa do lado BC, BM, que é a mediana relativa do lado AC, e CM, que é a mediana relativa do lado AB. G é o baricentro, ou seja, o ponto de encontro das medianas do triângulo ABC. O baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo. Agora vamos falar da bissetriz de um triângulo. Bissetriz de triângulo é um segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos da mesma medida. Nas figuras, BAS é congruente a CAS e AS é a bissetriz relativa ao ângulo A. Na segunda figura, BCS é congruente a SCA e CS é a bissetriz relativa ao ângulo C. Todo triângulo possui três bissetrizes que se encontram em um único ponto, denominado incentro. Na figura, AS é a bissetriz relativa do ângulo A, BS é a bissetriz relativa do ângulo B, CS é a bissetriz relativa do ângulo C e I é o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Em geral, as medianas e as bissetrizes de um ângulo não coincidem, a não ser nos triângulos isósceles e equiláteros, como é o caso aí dessa figura, onde a H, onde a altura, a mediana e a bissetriz relativas ao lado BC coincidem. Por último, vamos entender o que é a mediatriz. Já sabemos que o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos congruentes. Na figura a seguir, o ponto M, pertencente a AB, é o ponto médio desse segmento, pois AM é congruente a MB. A reta perpendicular ao segmento AB, que passa pelo ponto M, é chamada reta mediatriz de AB. Você vê aí na figura o que seria a mediatriz. Mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. A reta R é a mediatriz do lado BC, no triângulo ABC. Todo triângulo possui três mediatrizes que se encontram em um único ponto denominado circuncentro. Aí na figura, R é a mediatriz do lado BC, S é a mediatriz do lado AC, T é a mediatriz do lado AB e O é o circuncentro, o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo ABC.
Com essas informações, nós podemos agora responder às nossas atividades. Aguardo aí a devolução de vocês, bons estudos e até a próxima.